Vamos abrir em Atos 12. Amém? Atos 12 fala assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E era um dia dos pães asmos. E tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entrou, e há 4 escoltas, e de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando a prendê-lo ao povo, depois da Páscoa. E Pedro, depois que estava guardado no cárcere, mas havia oração intercessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos e disse-lhe o anjo: cinge as calças e as sandálias. E lhe fez, e disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real e que fazia por meio do anjo, apareceu-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, no qual se lhe abriu automaticamente, saindo e vederão por uma rua, e logo diante de um anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, signominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Onde ele bateu ao postigo do portão e veio uma criança chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram: está louca. Ela, porém, persistiu em afirmar que era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuou batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônicos. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou que como o Senhor tinha o tirado da prisão. E acrescentou: anunciar isso a Tiago e a seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Aqui nós começamos a ver uma maldição hereditária. Começando por Herodes. Herodes é o neto do Herodes o Grande, irmão de Herodes, que tinha mandado matar João Batista. Ou seja, uma família que perseguia o povo de Deus. Amém? Um outro ponto que nós vemos aqui. Pedro, ele era um cara perigoso. Amém? Porque aqui descreve uma fortaleza. E se você for estudar a palavra, fala que ali era uma fortaleza. Essa fortaleza tinha um nome, chamava Antônia, que ficava do lado noroeste do templo. Era de segurança máxima. Então, Pedro era um cara perigoso. Vocês não acham que Pedro era um cara perigoso? Por que ele era um cara perigoso? Ele participou da Revolução de Atos 2, lá de Pentecostes. Ele orava em línguas, o que numa pregação dele tinha 3.000 pessoas se convertendo, então ele era um cara perigoso. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você é um cara perigoso. Você ainda não sabe, mas você é perigoso. Sabe por que Pedro era perigoso? Porque o diabo sabia que Pedro solto, ele era um perigo para o reino das trevas. E da mesma forma que Pedro foi preso, Paulo foi preso inúmeras vezes. Tanto que Paulo, lá em Atos 21,
ele ficou preso neste mesmo lugar. Paulo também foi preso com Silas. Você sabe dessa passagem, que eles oraram e as cadeias se abriram. Nós percebemos que no decorrer da palavra de Deus, muitas pessoas foram presas. Homens tremendamente usados por Deus. E às vezes hoje você está preso. Aí você fala, não, pastor, eu estou livre. Eu saí da minha casa e estou aqui. Você está preso, sabe como? A sua alma, o teu sentimento, a tua vida financeira, a tua saúde, o teu casamento, os teus sonhos. Eu posso enumerar aqui um monte de coisas que você tem se tornado preso. E a palavra de Deus fala que nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Mas o que acontece? Você fala assim, pastor, eu sou livre em Cristo Jesus, mas eu tenho ainda prisões na minha vida. Sabe por que você tem prisões na tua vida? Porque quanto maior a sua, a sua ousadia no reino de Deus, quanto mais Deus quer te usar, mais o diabo quer te prender. Quanto mais você é uma ameaça para o reino das trevas, mais ele quer te aniquilar. Mas você entende que você está preso porque o diabo tem me prendido, o inimigo tem me prendido, mas isso também é permissão de Deus. Porque a gente tem que entender que tudo acontece por permissão de Deus. Então, se Deus tem te prendido em algumas áreas, é para te ensinar. Da mesma forma que quando Jonas ficou preso na barriga de um peixe, Deus ensinou ele. Da mesma forma que Jeremias ficou preso, José do Egito ficou preso. Quantos anos? E lá Deus falava com José. E lá quando José pensou que ia sair, que o copeiro ia ajudar ele ainda ficou um par de anos lá preso, esperando. Então, às vezes, você está esperando as cadeias se abrirem, os grilhões se abrirem, mas você ainda não entendeu que esse tempo de cadeia é um tempo que Deus está te moldando, está te preparando. E você, às vezes, começa a reclamar, começa a murmurar, a questionar o que Deus tem feito. Mas existem áreas na tua vida que Deus está te deixando preso para te preservar. A mesma coisa quando uma lagarta entra no casulo e fica lá e passa pelo processo da transformação e se torna uma borboleta linda. Às vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Você está passando por um processo de transformação. E todo processo de transformação dói. Todo processo de transformação é difícil. Então você tem que crer no teu coração que quando nós vemos esses homens sendo presos, açoitados, é porque eles eram um perigo no tempo deles. E você também pode ser um perigo no seu tempo. Você curado, restaurado, a tua família transformada é um perigo em São José do Rio Preto. Só que às vezes você não entende isso. E aí você fica preso no teu passado, nos teus traumas, você fica preso naquilo que te fizeram, você fica preso naquilo que aconteceu com você. E aí você não consegue deixar o anjo do Senhor entrar e agir na tua prisão. E você precisa entender isso. Quando Pedro estava lá, aqui fala no versículo que Pedro, ele não sabia, no versículo 9, se era real. Quer dizer, nem ele acreditava. E às vezes Deus está agindo na tua vida, às vezes Deus está movimentando o teu casamento, a tua vida financeira, a tua saúde, e você fala assim, eu não sei se isso é verdade, eu estou até desconfiada. Sabe aquela história de quando o milagre é demais, o santo desconfia? Às vezes você está desse jeito. Porque você está acostumado a ficar preso. O teu sonho está lá preso e você até esqueceu que ele pode ser liberto se for da vontade de Deus. Às vezes você olha para as coisas que acontecem na sua vida e você fala assim, eu estou preso. Passaram-se 5 anos e eu estou no mesmo lugar. Ou talvez eu estou cada vez mais no fundo da prisão.
E aí você fala assim, não tem mais jeito, eu vou ficar aqui. Mas você precisa crer num Deus que da mesma forma que ele libertou Pedro, ele vai te libertar. Às vezes demora, às vezes não. Você pode ver José do Egito, demorou. Jonas ficou 3 dias lá na barriga do peixe e logo saiu. Então eu não sei quanto tempo você vai ficar nesse teu problema, nessa tua adversidade, nesse teu conflito. Porque muitas das vezes a sua prisão está entre você mesmo. Está em você mesmo. E só você para liberar essa prisão. É porque falta um posicionamento em Cristo Jesus. É porque falta algo vindo de Deus que te impulsiona a criar coragem e realmente querer algo mais profundo com Deus. Quando Pedro foi preso, depois que ele saiu, ele continuou fazendo a obra de Deus. Paulo, gente, o povo cansava de prender Paulo. E Paulo saía, Paulo voltava e fazia a obra de Deus. Mas por quê? Paulo, ele, antes de se converter, ele era um perigo para os cristãos. E quando ele se converteu, ele revolucionou aonde ele estava. Então ele era um perigo muito grande. Eu te pergunto, será que Deus te trouxe para a graça dele, uma graça imerecida, para que você fique preso? Que você fique preso em traumas, em cadeias, no passado? Tem pessoas que às vezes lembram do passado e choram até hoje. Ah, mas me fizeram isso há 10, 20 anos atrás. Você precisa de cura. Ah, mas o meu marido me traiu faz 20 anos. Você está com ele ainda, amado? Então, libera esse perdão, já passou da hora. Às vezes você é um jovem frustrado. Mas é porque tudo você está preso nas suas cadeias emocionais, nas suas prisões emocionais. E aí você se torna uma pessoa difícil, com traumas. Uma pessoa presa é uma pessoa alegre? Não. É uma pessoa amargurada, a comida chega, não gosta da comida, emagrece, murmura. Muitas das vezes é isso, mas Paulo e Silas, eles louvaram na prisão. Essa é a grande diferença. Pedro, quando ele estava preso, as pessoas estavam orando por ele. E eu creio que tem pessoas orando por você. Só que, muitas das vezes, as prisões se abrem e você não caminha. Porque o que adiantava o anjo passar pelas sentinelas, pelos guardas, pelos portões de ferro, chegar até o cárcere, se você não levantar e andar? Então, muitas das vezes, as prisões já estão abertas, o cárcere já está aberto, os soldados já estão parados, mas você está como? Continua sentado na prisão, porque você não se levantou. Então, essa noite é noite de você tomar uma posição em Cristo Jesus e fazer uma análise da sua vida. O que tem me prendido no mundo? O que tem me prendido nos meus traumas, nas minhas frustrações, naquilo que me tira da presença de Deus, naquilo que me traz frieza espiritual? Porque você é um perigo nas mãos de Deus. Porque você convertido é um perigo. Porque você, quando você realmente está cheio do Espírito Santo, você é um perigo nas mãos de Deus. Mas o inimigo quer te colocar preso. E você tem ficado preso em muitas áreas da sua vida. Você não tem se posicionado. Você sabe o teu chamado, você sabe o teu propósito. Você já está na igreja há um certo tempo, mas tem coisas do teu passado, traumas, coisas que te amarram, que não deixam você prosseguir. Mas você veio para ser livre, amém? Porque no mundo nós somos escravos, nós somos presos na mão do diabo. Mas aqui nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade de sermos livres em Cristo Jesus. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas acorrentadas? Aqui fala sobre, ele era acorrentado com 2 cadeias. Então aqui, ó, as cadeias, às vezes, não precisa ser
apenas algemas, mas pode ser o seu coração, que não consegue liberar perdão, que não consegue ter um relacionamento saudável, que não consegue viver uma vida plena na presença de Deus. Isso são cadeias que precisam ser quebradas. Hoje, se eu falasse para você, faça uma lista de todas as cadeias que têm te amarrado, como seria a sua lista? Quantas prisões te deixam presas e não te deixam prosseguir verdadeiramente com Jesus? Como tem sido a sua vida? Porque quando nós chegamos na igreja, nós temos muitas coisas para sermos curados e libertos. Mas sabe aquele quartinho da bagunça? Muita gente tem o quartinho da bagunça, a gaveta da bagunça. Aquela gavetinha lá que você abre, sai o fio, o fone do celular, tudo um embaranhado no outro. Alguém tem uma gaveta assim, mais ou menos? Tudo você vai jogando lá? Às vezes o crente tem uma gaveta dessa. Então, você fala assim, quando alguém vai mexer nas tuas gavetas, você fala, ai, nessa daí nem mexe. Você não vai achar nada. Porque é tanta bagunça que você não vai achar nada. E às vezes, você precisa mexer naquilo lá. Porque é lá que está as suas cadeias. É lá que estão os seus traumas. É lá que Deus quer agir na sua vida. E quando você pensa nos seus traumas, você se sente mal. Porque tem coisas que fizeram com você, mas tem coisas que você também fez. E é muito mais fácil nós lembrarmos de coisas que fizeram conosco do que coisas que nós fizemos. Então você também tem que quebrar essas cadeias que você proporcionou na vida de outras pessoas. Você precisa nessa noite entender que da mesma forma que Pedro, Paulo e outros foram presos, Deus permite muitas das vezes que você fique preso para que você não faça nada de errado. Porque se você fica livre, você vai começar a fazer coisa errada. Tem pessoas que estão presas financeiramente. Por culpa de Deus, por culpa delas mesmas. Pessoas feridas em relacionamentos. Por quê? Entrou num relacionamento que Deus não pediu para entrar. Que Deus não abençoou, mas entrou. E aí ficou preso. E aí para sair, tem que passar pelo um portão, outro portão, pelo sentinela, pelo guarda. E aí é o que acontece? Dá trabalho para o anjo. Então nessa noite você vai falar assim para Deus, Deus, manda um anjo aqui para me libertar dessa cadeia. Porque eu estou precisando. Muitas das vezes o inimigo te barra, sabe como? Até mesmo na tua saúde. Porque se você não está bem, fisicamente, você não caminha. E aí ele te aniquila, porque ele te paralisa na tua saúde. Então você precisa entender isso. É noite de você se analisar e falar assim, o que o diabo tem me prendido, tem me amarrado, tem me aniquilado. Sabe aquele negócio que você põe a mão e não dá certo, você começa a fazer e não dá certo? É porque o diabo tem agido, tem prendido. E é tempo de você falar para Deus, Deus, eu não quero isso mais. Aqui, no início do versículo do capítulo 12, fala de Tiago e de Pedro. Tiago foi morto ao fio da espada. O que é melhor, morto ou preso? O preso ainda tem uma chance, o morto está morto. Então o preso ele ainda tem uma chance de negar e de se reconciliar com Deus. Negar tudo aquilo que tem te prendido no mundo. Porque às vezes nós passamos muito tempo dentro da igreja, mas preso no mundo. Coração no mundo. A vontade no mundo. E aí o que acontece? Você está preso. E aí se você morre, não tem mais jeito de conserto, amém?
Mas enquanto você está preso, ainda há uma esperança que o anjo vem te resgatar. Você também passou por essa revolução. Da mesma forma que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, você também foi. Mas há uma diferença. Quando a gente se dispõe a realmente a fazer a vontade de Deus. Quando realmente, porque a palavra de Deus fala que morrer com Cristo é lucro. O que é morrer com Cristo? Não é só a morte em si, mas é morrer a minha vontade, é o meu eu. A minha vontade hoje era ficar em casa, mas eu vou para a igreja, porque eu sei que o meu Deus tem algo para mim. A minha vontade é ficar em casa hoje, mas eu sei que o meu Deus, a vontade dele é que eu vou na minha célula, no meu discipulado, que eu vou no evangelismo, que eu vou fazer uma visita, que eu vou fazer algo para Deus. Aí basta você crer que realmente essas cadeias estão quebradas na sua vida e que o seu eu está morto. Porque se você não deixa o teu eu morrer, você vai passar muitos anos dentro de um prédio, dentro de uma igreja, mas você não será realmente liberto. Todas as quintas-feiras, o pastor tem falado sobre libertação. E lembrando, quinta-feira agora ele vai falar sobre libertação quando criança, traumas, coisas que você passou na infância e que você precisa ser liberto. Você precisa querer a transformação. Não adianta você apenas vir no templo e não quebrar cadeias. Sabe aquela história? Isso não acontece aqui. Só lá em Tanabi que o pastor está lá. Quando a pessoa vira para você e fala assim, pastor, eu sou assim. Vocês já ouviram falar isso? Só lá em Olímpia, né? Aqui ninguém é assim. Pastor, mas eu sou assim. Tipo assim, eu sou assim e Deus não vai fazer nada por mim, porque eu quero continuar sendo assim. Isso significa que você quer continuar preso em cadeias. Que você, aquela história que pau que nasce torto nunca se endireita. Você esquece que tem um carpinteiro que endireita. Mas você precisa querer passar por esse conserto, por esse endireitamento, por essa libertação, por essa quebra de cadeias, amém? Você precisa entender que você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Isso é doido. Porque não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Porque Cristo me libertou e hoje eu já não sou mais escravo do mundo. Então você é diferente mesmo. Você é meio ET. Porque você está no mundo, mas não é do mundo. Quem está no mundo e não é do mundo é o quê? Não é desse planeta. Você tem que crer nisso. Porque Deus já te libertou. Mas muitas das vezes você deixa algumas coisinhas amarradas ali. Então, pastora, eu aprendi assim, eu fui criado desse jeito. Amém. Você foi criado desse jeito e você vai ser liberto de que jeito? Você precisa se posicionar. Esses homens, eles davam a vida. Eles deram a vida por Cristo. Eu não estou falando para você fazer loucura, mas eu estou falando para você se posicionar. Porque se Jesus volta, você vai ficar na cadeia, preso, ou você vai subir? Eu costumo dizer muito isso nas minhas aulas. Se Jesus voltasse hoje, agora, com um piscar de olhos, quem estaria aqui e quem não estaria? Eu me incluo nisso. A última hora tem chegado e não dá para brincar mais de ser crente. Vir na igreja hoje em dia não significa nada, porque você precisa o quê? Se posicionar. Posicionar a sua língua, seu ouvido, seus olhos, seu celular, sua televisão, aquela Sky, aquela Netflix, tudo que você faz, você precisa se posicionar. Porque se Jesus volta, fica você, o celular, a língua, o olho, a Netflix junto.
Porque você está preso em cadeias que tem te amarrado e você não tem se posicionado. Você tem brincado de ser crente. Então você precisa fazer como Pedro, Paulo, eu estou numa prisão, mas eu vou clamar, eu vou interceder, porque eu não quero ficar aqui, porque eu sei que o meu lugar é lá fora, proclamando as boas novas do Senhor Jesus. A boca fala aquilo que o coração está cheio, o que você tem falado. Para quem você tem falado? Quando eu vim para a igreja, talvez vocês não saibam, mas eu era católica, apostólica, romana, catequista, de crisma, de primeira comunhão, lavava lá a batinha do padre e da freira toda semana. E um dia Deus me chamou, e eu falei assim, eu só vou se for para ser a diferença. Porque quando eu era católica, eu fazia de tudo para homens, para as pessoas. Porque não sei se vocês sabem disso, mas na missa, na minha época, cada classe trazia o ofertório de domingo. E eu queria me aparecer, então a minha classe tinha que ser o melhor ofertório. A fruta mais linda, o pão mais lindo, tudo lindo. E as criancinhas lindas, eu combinava a cor de roupa. Tudo o que eu fazia, eu queria fazer lindo, porque eu queria ser elogiada por homens. Aí um dia Deus me pegou e me lavou, me torceu, né, me quebrou e falou, agora eu vou te fazer certinha. Ainda está tentando fazer até hoje, né, porque ninguém está pronto. E aí eu falei assim, eu quero ser a diferença. Eu quero fazer algo diferente, porque se for para ser mais uma na multidão. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem te convertido? Que estrutura você tem abalado no teu redor? O que você tem impactado? Tudo que você sabe da palavra, para quem você tem pregado? Aonde você tem feito a diferença? Pedro fez a diferença numa geração. Paulo, José ainda moço, ó a moçada aí, ó. E ele foi um jovem diferente. Nem os irmãos acreditaram em José, mas ele foi diferente. Porque ele se posicionou. Davi, eu fico imaginando, né? Quando o sacerdote foi escolher Davi, passou por todos os irmãos, chegou lá naquele que estava cuidando das coisas do pai. Os outros, gente, era soldado, era tudo formoso, grande. Em vez de estar fazendo alguma coisa útil, estava na casa do pai, esperando o sacerdote. Mas Davi falou assim, pode vir sacerdote, pode vir rei, pode vir quem for. Eu tenho as coisas do meu pai para fazer. Então, nessa noite, o que o diabo tem te amarrado? E você não, às vezes, o que o inimigo tem te barrado para você não prosseguir, para você não se erguer, para você não se levantar, é o teu pecado. É o teu próprio pecado que te amarra. E aí tudo, na família, todo mundo dá certo, mas você muitas vezes não dá certo. Às vezes, as pessoas estão lá, todo mundo procurando emprego. Você não dá certo. Aí você fala assim, mas eu sou filho de Deus. Mas você está amarrado. Se o ímpio consegue, você deveria conseguir 3 vezes mais, 4 vezes mais. Porque você tem um Deus todo-poderoso na tua vida. Só que você mesmo se deixa preso. Muitas das vezes é o diabo que te prende. Mas muitas das vezes é você mesmo que se prende. Na tua própria vontade, no teu próprio pecado, na tua própria carne. E não faz você prosseguir. E eu lembro de quando eu cheguei na igreja. E de quando eu cheguei na igreja, gente, quando eu fui para o encontro, foi um ônibus de Olímpia, para o encontro. Sabe o que é um ônibus? É um ônibus. Sabe quem é pastor do ônibus inteiro?
Só eu e o pastor. E uma diaconisa. E um bando de desviado. Por quê? Foi para o encontro, é tremendo, glória a Deus, aleluia, é maravilhoso. Mas vão se passando os tempos, vão começando a fazer cadeias, grilhões e amarrações. E aí nada acontece. Deus, ele não faz acepção de ninguém. Ele quer que você, que o outro e que o outro seja tudo feliz, tudo abençoado. Mas tem coisa que depende de você. O chamado que Deus tem para você é teu. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida é seu. É seu. Então você precisa se posicionar. Aonde eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu estou falando isso, gente, ministerialmente, financeiramente, familiar. Você precisa ter planos, projetos, metas. Eu já preguei isso aqui uma vez, mas tem muita gente nova. Eu sempre faço metas na minha vida. Eu faço metas de quantos livros eu quero ler no ano, de quanto que eu quero ler a Bíblia no ano, o que eu quero conseguir até o final do ano financeiramente, através de igreja. Quando foi para abrir essa igreja, eu e o pastor fez uma meta de oração. Em tal ano nós vamos mudar para Rio Preto e nós vamos começar uma igreja. Tudo debaixo de oração. Você precisa deixar o diabo com raiva de você, endemoniado, sabe? Nossa, eu estou endemoniado só de ver aquela pessoa, de tanto que está sendo usado por Deus. Mas aí você simplesmente chega nas suas cadeias, na sua prisão e fica lá. E não ora, e não clama, e não busca Deus, e não se conserta. Então você vai ficar lá por muito tempo. Você é até uma pessoa perigosa nas mãos de Deus, mas você não aceita o chamado, você questiona o chamado. Então o que o inimigo vai fazer? Vai te deixar presinho lá, quietinho. E muitas das vezes dentro da igreja, você vai estar dentro da igreja, mas vai estar lá preso, no seu quadradinho ali, ó. E você vai até achar que está sendo usado por Deus, mas você seria uma máquina mortífera de tirar pessoas do mundo e trazer para o reino de Deus. Mas como você está lá quieto, você só traz 1, 2, talvez 3. Então você precisa se posicionar. Pedir para Deus, Deus, eis-me aqui. A palavra de Deus fala que toda obra que Ele começa, Ele é fiel e justo para terminar, amém? Então Ele vai terminar a tua, amém? Mas você já viu? Tem certos lugares que a construção começa a erguer e fica lá um tempão. Um tempão. O Alessandro e a Verônica, que é de Olímpia, vai saber. Tem uma rua em Olímpia, Boiadeiro, que tinha uma casa de esquina enorme. Gente, quando eu mudei para Olímpia, aquela casa já estava lá erguida, mal acabada, pela metade. E ela ficou erguida lá há muitos anos. E eu vim para Rio Preto. Um dia, eu passando lá, eu falei assim, o quê? Essa casa acabou? Como assim? Porque ela ficou muitos anos lá, sem terminar. E às vezes, nós somos assim. Nós chegamos na igreja, Deus começou a nos construir de novo, a nos formar de novo, segundo a vontade dEle, e aí de repente para. E aí fica. E aí você fica lá vendo todo mundo passar. Passa. E você fica lá parado. E às vezes você começa a se questionar. Se o problema é em você, se o problema é na igreja, se o problema é no pastor, se o problema é no cachorro, se o problema é no marido. Você questiona. Aí você quer pôr culpa em alguém. Mas na verdade você não se deixou terminar. Porque você precisa se deixar terminar. Não adianta, gente. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falava assim, nossa, aquela pessoa tem 10 anos de igreja, uau, 15, uau, 17, uau, porque eu achava aquelas pessoas
dia eu quero pelo menos, né, ter um pedaço dessa unção. E eu via muita gente pregando. E eu hoje, depois de 18 anos de igreja, falo assim, é tudo a misericórdia de Deus. Ninguém faz nada, é Deus quem faz tudo. Mas você precisa querer estar. Aonde você quer estar daqui a algum tempo? Um projeto daqui 6 meses, que é o final do ano. Daqui 1 ano, 2, 3. Você que está conosco desde o início. Aqui nesse altar só tinha o pastor tocando um violão. Aí depois chegou as meninas. Ariane e Arielle. Vanessa. E foi se acrescentando pessoas. Qual que é o teu chamado? Eu não sei se você tem chamado para louvor, para dança, para intercessão, para ser um diácono, um pastor. Mas você precisa buscar em Deus. Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Faça de mim segundo a tua vontade, não a minha. Muitas das vezes nós chegamos na igreja e nós queremos resolver os nossos problemas e mais nada. Mas eu te digo algo, Deus quer ir muito mais além. Além dele resolver o teu problema, curar as suas feridas, restaurar o teu casamento, tua vida emocional, tua vida financeira, tua saúde, ele também quer te usar. Mas você não deixa. Porque você ainda ama o mundo, porque você ainda ama o pecado, porque ainda você se sente confortável estando preso. Porque, gente, vamos falar a verdade? Ficar preso é ruim, amém? Amém? Eu nunca fiquei presa, mas eu creio que é ruim. Mas, por outro lado, trabalha? Não. Mas come no horário, tem um horário para comer, tem o horário do banho de sol, não é? Toma um banho gelado, mas se tá calor não dá nada, não é? Se é uma prisão de segurança máxima, ainda tem muito conforto, não é verdade? Então, às vezes, as pessoas falam assim, é melhor eu ficar presa e amarrada aqui no mundo, nessa cadeia, nessa prisão, porque aqui eu estou tendo um conforto sem precisar de pôr a mão no arado, sem trabalhar, sem fazer nada. Então, você se deixa ficar no conformismo. Você não se posiciona no teu casamento, no teu trabalho, na escola onde você vai, porque é cômodo. É cômodo. Todo mundo vai te chamar de legal. Mas quando você realmente entende o plano de Deus para a tua vida e você se posiciona, você começa a ser chato. Porque uma pessoa que foi presa, que viu o milagre de Deus, o anjo de Deus indo lá libertar, ele vai querer contar para todo mundo. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo, gente? Olha aqui. Pedro, quando saiu, no versículo 13, ele foi aonde? No 12. Ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conhecido como Marcos. Ele tentou entrar, ele bateu, ele chamou. Foi mais fácil ele sair da prisão do que entrar na casa dela. Olha que coisa. Foi muito mais fácil. Porque ele estava com o anjo. Quando você está com o anjo do seu lado, quando você está com Deus, as portas vão se abrir, os sentinelas nem vão perceber, os guardas não vai ter força nenhuma. Tinha escolta, gente. Mas quando você não está na presença de Deus, qualquer porta é difícil. E o Pedro falou assim, meu Deus, foi mais fácil sair daquela prisão, daquela fortaleza, do que entrar na casa dela. E ele queria contar, anunciar para Tiago. Esse Tiago aí é irmão de Jesus. José, quando saiu da cadeia, que ficou lá preso, quando ele saiu, ele fez a diferença onde ele passou. Ele fez a diferença de uma geração. Através da vida dele,
O Egito foi salvo. Talvez através da sua vida, Deus, através da sua vida, vai salvar a sua casa, a sua geração. Mas você está lá preso. José podia falar assim, ó, meus irmãos não acreditaram em mim. Eu fui parar nessa cadeia sem merecer, nessa prisão. Ele tinha tudo para ser um murmurador, um questionador. Mas o que ele fez? Ele mudou a circunstância ao redor dele. Aonde José estava, tudo se transformava. Porque ele não era um murmurador. Porque ele era um homem que ele via aquilo que ninguém via. Aonde não havia possibilidade, ele via uma possibilidade, porque era Deus quem fazia. Já Jonas foi ao contrário. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. E aí o que aconteceu? Um barco inteiro estava sofrendo. Talvez a tua família tenha sofrido por sua causa. Porque você não tem se posicionado. Porque você não tem sido liberto verdadeiramente em Cristo Jesus. E aí todo mundo vai parar na boca do peixe. Até que ele resolveu fazer a vontade de Deus. Então eu não sei nessa noite se você está num cárcere, numa fortaleza, se você só está algemado, se você está preso numa prisão de segurança máxima, eu não sei. Mas você com certeza sabe que você tem estado preso em traumas. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim, não tem jeito. Ó, a vida da minha mãe foi assim, da minha avó foi assim, todo mundo foi assim. É uma maldição familiar. Peraí, a maldição parou aqui. Daqui para frente não tem mais. Mas para isso você tem que pagar um preço. Tem pessoas pagando um preço por você. Eu sei que todo mundo dessa igreja tem recebido oração. A intercessão tem orado, eu e o pastor tem orado. Nós fizemos 30 dias de oração. Que eu coloquei a igreja na presença de Deus. Então, da mesma forma que quando Pedro, Paulo estava preso, pessoas oravam e clamavam a favor deles, eu tenho certeza que o teu líder, o teu discipulador tem orado a teu favor. Mas você precisa se posicionar. Você precisa determinar, eu não quero viver preso em traumas do passado, em coisas que o inimigo colocou no meu coração e na minha mente. E você precisa quebrar cadeias, pedir para o Senhor te libertar nessa noite. Se você quiser, se você crer. Porque não adianta você fazer muita coisa na igreja, se você ainda está preso em traumas, em coisas que te amarram, em pecados que te chamam a atenção mais do que a Deus. Porque é muito fácil nós sermos crentes dentro da igreja. O difícil é ser crente num churrasco, numa comunhão com o mundo. É difícil a gente ser crente na frente de uma televisão de madrugada, de um celular, na roda de amigos. Isso é difícil. Aqueles pensamentos que só você sabe e Deus, mas que te afastam de Deus. Que a palavra de Deus fala que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Então, às vezes você tem pensamentos de morte, de traição, de rebeldia, de tanta coisa que só você e Deus sabem. Mas é tempo de se consertar. Ainda dá tempo. Se fosse como Tiago, já não teria mais tempo, porque Tiago foi morto. Mas enquanto nós estamos numa prisão, ainda há tempo dessa prisão ser aberta e o anjo vir nos resgatar. Então, se você quiser, nessa noite, o anjo, ele vai te resgatar. Ele vai trazer à existência
a sua transformação. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas sabe quando alguém chega e fala assim, nossa, você está diferente. Nossa, mas o que aconteceu? Que você não era assim? O jeito que você falava, o jeito que você andava, a roupa que você vestia, você está diferente. Isso vai acontecer com você, basta você querer. Basta você abrir o teu coração e falar assim, Deus, eu estou cansado de ficar preso nessas armadilhas, nessas cadeias que o diabo tem me colocado. E eu quero ser diferente. Quando eu casei com o pastor, eu falei assim, eu quero que o meu casamento seja diferente do casamento da minha mãe e do meu pai, e diferente do casamento do pai dele e da mãe dele. Foi uma opção nossa ser diferente. Mas às vezes nós deixamos a história se repetir. Porque nós não nos posicionamos. Nós não buscamos a libertação por completo. De quinta-feira o pastor tem ministrado várias ministrações sobre libertação. E o que mais liberta é a palavra. É você ter o conhecimento da palavra e viver a palavra. Então você precisa disso. Que você tenha um sentimento de querer ser liberto. De querer quebrar cadeias. Se você está muito amarrado, saiba que é porque você é perigoso para o inimigo. E talvez você é como uma lagarta que está num casulo e Deus está trabalhando para você se tornar uma borboleta e voar e pregar as boas novas. Mas você precisa querer tudo isso. Você precisa querer estar sempre quebrando as cadeias. Porque às vezes o tempo vai passando e você mesmo vai se amarrando em desejos da tua carne. Às vezes você mesmo vai se colocando novamente em cadeias. Uma pessoa que está na igreja há muito tempo, ela chega, é liberta, é curada, igual os meninos que chegou do encontro, tudo no fogo. Né? Querendo fazer acontecer. Aí vai passando o tempo, o diabo vai lançando cadeias, grilhões. E para isso você precisa se posicionar em não aceitar essas cadeias e essas prisões, porque você já foi livre, você já é liberto. Então você não pode aceitar isso na sua vida. Sabe aquela história que você fala assim, nossa, aquela pessoa me magoou? Se aquela pessoa te magoou é porque de alguma forma aquela pessoa é importante para você. Porque pessoa que não é importante para mim não me magoa. O que a pessoa fala não tem valor. Mas quando uma pessoa que eu amo fala de mim e eu tenho valor por essa pessoa, eu sinto. Aí você começa com sentimentos o quê? De amargura, de feridas, de ressentimento. E aí você começa a achar o quê? Ah, mas o evangelho, ah, mas a igreja, ah, mas não sei. Não. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que entender que nós temos que ficar firmes até a vinda de Cristo. Então, se você estiver preso em amarras, em traumas, em coisas que você faz, que você gosta, mas que te prende nas mãos do inimigo, o que vai acontecer? Você perde sua salvação. Você perde o melhor de Deus. É viver uma vida conforme a vontade dele. Um pai sempre tem o melhor para o filho, amém? Quando um pai coloca um filho de castigo, é para o bem ou para o mal? Mas quando Deus quer fazer certas coisas com você, você não entende isso. E como nós somos filhos crescidos, nós não obedecemos muitas vezes. Porque eu costumava ouvir muito minha mãe falando,
que filho a gente manda até uma certa idade, depois não tem mais jeito. Quando casa, piorou. Porque aí se pensa que é dono do nariz, amém? E às vezes nós estamos pensando que nós somos donos do nosso nariz. E Deus quer nos direcionar e aí nós não queremos. Quantos conselhos eu e você ouviu do nosso pai e da nossa mãe, e a gente só entendeu depois que nós casamos e depois que nós tivemos filhos, amém? Porque antes nós não tínhamos maturidade para entender. E às vezes Deus está te direcionando para certos lugares e a sua imaturidade não está deixando você crescer espiritualmente. Então você precisa pedir para Deus, Deus, me amadurece. Faça de mim um vaso novo. Faça eu enxergar a tua vontade para mim. Porque um pai sempre quer o melhor para os filhos, amém? A Nicole tem nem 10 meses, eu já tenho na minha cabeça um projeto para ela. O Kel é a mesma coisa. Você acha que vai dar certo? Claro que não. Porque eles têm a vontade deles. E Deus também te deu livre-arbítrio. Olha como que Deus é bom. Ele tem um projeto lindo para você, mas Ele te deu livre-arbítrio. E de vez em quando a gente dá uma escapada. E aí o jeito que Deus tem para nos direcionar, sabe o que é? Ele fecha todas as portas. Aí você fala assim, já que não tem mais jeito, eu vou para a igreja. É mais ou menos isso. Ou às vezes você fala assim, já que está tudo fechado, eu vou tomar uma posição de verdade. Eu vou parar de brincar de ser crente. Então não deixa Deus fechar todas as portas para começar a agir. Deixa Ele agir. É mais fácil, dói menos. Lá em casa nós temos uma estratégia. Com o Kelvin, a Nicole ainda não, desde pequeno. A gente conta 1, 2, 3. No 3, alguma coisa vai acontecer. Ou um castigo, ou uma punição. Então não deixa Deus contar até 3 para você. E de vez em quando, eu e o pastor tem uma misericórdia com ele. E a gente fica assim, 1, 2, 2,2, 2,3. Às vezes Deus já está na contagem assim, 2,99999. Uma hora ele vai chegar no 3, gente. Aí o negócio aí vai complicar pro teu lado. Então é melhor você deixar Ele agir de livre e espontânea vontade e fazer a mudança na sua vida. Porque quando nós deixamos Ele agir é muito mais fácil. Quantas coisas nós já fizemos do nosso jeito e deu errado? Quantas escolhas nós fizemos da nossa própria vontade foram escolhas erradas? Quantas vezes nós fizemos com Deus? Às vezes a minha mãe falava assim, Priscila, não faz isso. Eu falava assim, mas eu quero. E de vez em quando ela deixava eu fazer. E dava errado. Aí eu falava assim, a senhora jogou praga, né? Só pode. Porque deu errado. Porque quando a minha mãe falava, não faz, era a mesma coisa de jogar uma praga. Mas não é, ela tinha uma experiência que eu não tinha. A mesma coisa é Deus. Deus deixou um manual, amém? O manual como ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um ótimo crente, um ótimo obreiro, amém? Mas de vez em quando você olha, eu não quero. E aí dá errado ou dá certo? Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Deus já deixou tudo explicadinho aqui, ó. O manual Ele deixou para todos nós. Então a gente tem que deixar tudo isso entrar no nosso coração e falar assim, Deus, eu quero realmente, verdadeiramente ser livre.
O que é verdadeiramente? É não ter máscara, é não ter mais ou menos, é ser livre em todas as áreas. Porque se você deixar um quartinho da bagunça, uma gavetinha da bagunça lá, o diabo vai agir lá. E aí você vai pensar assim, não, tal área está ótima, tal área está ótima, essa área está maravilhosa, essa área está uma bênção. Mas aí se cutucar aquela gavetinha, vai sair tanta coisa. Mas tanta coisa. Por quê? Deus não está ali. Deus está em todas as áreas, menos ali. Porque você está amarrado naquela área. Pode ser uma área emocional, que você não consegue se sentir amado nem amada, porque você está preso no passado. Pode ser uma área financeira, que tudo que você põe a mão não prospera. Pode ser a sua saúde, porque você não libera perdão, você tem um corpo ferido. Pode ser porque você tem um casamento frustrado. Talvez você é frustrada como mãe, como pai, como profissional. Porque tem aquela área que você não deixa Deus te libertar. Nem sempre nós somos presos por completo. Às vezes a sua mente é presa. Eu conheço pessoas, gente, e isso é verídico, que ela é presa, sabe no quê? No Facebook. Porque no Facebook todo mundo é bonito. Você pode ver que as minhas fotos no Facebook eu sou muito mais linda do que pessoalmente. Porque ela faz um Photoshop, entendeu? No Facebook todo mundo é bonito, todo mundo come bem, todo mundo passeia bem, veste bem. Aí tem pessoas que se iludem com aquilo lá. E aí pensa que aquilo lá é... Mas quantas pessoas? Lá é uma coisa, em casa é outra. É muito que tem isso, gente. É muito. Esses dias eu tive que ministrar com uma pessoa, não é daqui de Rio Preto. Uma jovem que achava que a vida dela estava em ruínas. Falei, pera aí, amada, que idade você tem para estar em ruínas? Porque, olha, a amiga não sei das quantas passeia, a outra viaja, a outra não sei o quê. Falei, minha querida, você não sabe nem se ela põe só a roupa e bate a foto. Você não sabe. Então a gente precisa se libertar. Talvez você ouvindo essa história, você fala assim, ai, que coisa boba, né? Ai, mas tem muita gente assim. Tem gente dentro da igreja, às vezes, que olha para os casamentos e fala, aquele casamento é perfeito. Será? Será que dentro de casa é mesmo? Eu e o pastor, a gente nunca foi de muito, ai, bebezinho, anjinho, mimimizinho. Nunca foi muito disso. Melzinho, queridinha, peixinho, passarinzinho, essas coisas. Vocês riem, né? A gente nunca foi disso. 20 lá vai pedrada junto, nunca foi. O negócio é ler, amor, de vez em quando sai um Leandro e às vezes pastor, né? Então é mais ou menos assim. Então às vezes tudo que você vê é só uma maquiagem. Só que às vezes nós também somos assim. A gente dá glória a Deus, aleluia, mas dentro de nós existem traumas que a gente não mostra. A gente só deixa clicar a nossa melhor parte. Que a gente tem vergonha de mostrar aquilo que está escondido. Que está lá algemado. Que está lá nas cadeias. Que está amarrado. Que está fedido. Você já viu cadeia cheirosa? Só uma da Austrália, eu acho que eu vi esses dias. Aquela lá é top de linha. Que eu vi no Globo Repórter. Mas como nós vivemos no Brasil, então é tudo fedida. Tem umas que tem rato. Não é? Então, às vezes, dentro de nós, está desse jeito, está fedido. Está algemado. E você recebeu
recebeu a sentença do diabo e você deixa ele. Você não pede nem para o advogado te defender, que é Jesus. Porque você realmente aceitou estar preso. Você está meio que no semiaberto. Eu dou uma saidinha, mas eu volto para a cadeia. Eu saio e volto para a cadeia. Vou lá trabalhar, mas eu volto para a cadeia. Eu estou no semiaberto. Tem crente no semiaberto. É isso. Que está livre, mas não está livre. Ou se não, está com a tornozeleira eletrônica. Espiritual. O diabo te deixa vir na igreja, te deixa louvar, te deixa ir na célula do discipulado, mas ele está com aquele detector lá. Se você sair do perímetro dele, ele te puxa de novo para o mundo. Te puxa de novo para as algemas dele, para os grilhões dele. Olha que interessante, gente. Ainda bem que essa tornozeleira é espiritual, que senão a gente ia ver do irmão, né? Glória a Deus que só o Senhor vê. Olha que bênção. Então você não pode aceitar nem ficar preso, nem no semiaberto, nem na tornozeleira eletrônica, porque você tem que receber a palavra que em Cristo você é livre. Amém? Quando João 8,36 fala, portanto, se o Filho vos libertar, de fato serão livres. Será que de fato nós somos livres? E nessa noite, eu vou te convidar a você quebrar cadeias, grilhões, amarras, aquilo que te prende, aquilo que te tira da presença de Deus, aquilo que te leva para as coisas do mundo, aquilo que te leva para o passado. Sabe aquela vontade? Sabe aquela vontade que você tem às vezes de falar, nossa, mas aquele negócio do mundo eu sinto falta. Você vai pedir para Deus tirar isso da tua vida. Aquele pecado que te amarra. Aquilo que não te deixa prosseguir. Aquilo que te faz se tornar uma pessoa amarga, depressiva. Porque você, nas mãos de Deus, tem muita potência. Por isso que o diabo não quer te libertar, não quer te soltar. E às vezes ele solta, mas ele pega. Ele solta, mas ele pega. Porque ele sabe que você realmente livre, curada, tua casa realmente livre, curada, será um estrago para essa cidade. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora.